Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje nós temos a correção dos exercícios do LIP, páginas 18 e 19, e a correção do caderno de atividades das páginas 7 a 14. Vamos começar pelo LIP, página 18. Exercício número 1. A poluição de corpos d'água doce por esgoto doméstico pode provocar mortandade em massa de peixes, a exemplo do que houve no Rio dos Sinos, no Rio Grande do Sul. Esse tipo de evento ocorre devido a, letra A, falta de oxigênio na água causada pela decomposição da matéria orgânica. Segundo exercício. A constante utilização de substâncias não biodegradáveis nas mais variadas atividades humanas tem gerado grandes problemas aos ecossistemas. Aqui vocês têm um texto e a pergunta é, com base no assunto abordado e nos conhecimentos a ele associados, é correto afirmar, letra B. Ao longo da cadeia alimentar, geralmente consumidores terciários tendem a ser mais afetados pelo DDT que os consumidores primários. Terceiro exercício, vocês têm novamente um texto. Letra A. Como é possível justificar a presença de agrotóxicos no leite materno? Bom, os agrotóxicos, eles contêm substâncias não biodegradáveis que não são metabolizadas no organismo humano, acumulando-se em tecidos e órgãos, fenômeno que se denomina bioacumulação. Letra B. Outras pessoas ou animais que venham a se alimentar de grãos produzidos com o uso de agrotóxicos também podem ser afetados por essas substâncias? Claro que sim. Justifique sua resposta. Sim, pois o mesmo efeito de bioacumulação observado nas mulheres pesquisadas ocorre com outras pessoas e animais. Os seres humanos, como participam aí das cadeias alimentares, também sofrem com o acúmulo dessas substâncias. Exercício 4. A contaminação do mar por grandes quantidades de petróleo acarreta a morte de muitos seres marinhos, além de aves que buscam alimento no mar. Em adição aos efeitos tóxicos dos poluentes, o petróleo compromete a concentração de oxigênio na água. Sobre os desastres ecológicos envolvendo manchas de óleo, responda ao que se pede. Letra A. Como as manchas de petróleo comprometem a concentração de oxigênio no mar? Bem, a concentração de oxigênio diminui porque as manchas de petróleo impedem que a luz solar entre na água. E claro que com isso, os organismos clorofilados marinhos não conseguem realizar fotossíntese. Letra B. Cite duas maneiras pelas quais os vazamentos de petróleo, bem como outros poluentes marinhos, podem comprometer a vida de aves que buscam alimentos no mar. Bem, o petróleo forma uma camada sobre a água em que as aves encharcam suas penas, o que impede de voar e pode levá-las à morte. Já os poluentes marinhos são tóxicos, causando diminuição da disponibilidade de alimentos para as aves e acumulando-se em seus organismos. Quinto, a desertificação é um processo que torna estéreis as terras agrícolas e férteis de regiões secas, como as terras semiáridas do Nordeste brasileiro. É o resultado de um mau uso da terra. A destruição do solo pelo processo erosivo é equilibrada pela degradação natural das rochas, mas quando o ser humano interfere, essa compensação deixa de existir e o processo é acelerado. São ações que aceleram o processo erosivo, exceto a letra A,
irrigação do solo. A irrigação do solo não vai comprometer esse processo erosivo. Sexto, em relação à concentração de mercúrio nos ecossistemas aquáticos, é correto afirmar que, letra D, os peixes que se alimentam de fitoplâncton tendem a ter menor concentração de mercúrio em seus tecidos do que os peixes carnívoros. Agora vamos para a correção do caderno de atividades, páginas 7 a 14. Primeiro exercício. Analise a figura a seguir. A figura mostra uma série de reações químicas que podem trazer como consequência, letra D, maior exposição dos raios ultravioleta, causando danos ao DNA de plantas e animais, incrementando, por exemplo, tanto as formas letais quanto as não letais de câncer de pele e catarata entre os seres humanos. 2. Assinale a alternativa correta a respeito do gás ozônio e dos clorofluorcarbonos. Letra D. A camada de ozônio protege os seres vivos do excesso de radiação ultravioleta e pode ser destruída pela ação dos CFCs na estratosfera. 3. A poluição do ar pode ser causada pela introdução de partículas que ficam em suspensão no ar e pela introdução de gases poluentes, tais como monóxido de carbono, ozônio, dióxido de nitrogênio, monóxido de nitrogênio, hidrocarbonetos e dióxido de carbono. São feitas as seguintes afirmações em relação à poluição do ar. 1. O dióxido de carbono é um gás extremamente perigoso, inodoro, que se mistura ao ar e, ao ser inspirado, passa para o sangue, onde se associa à hemoglobina. Errado. 2. O ozônio se forma pelas reações químicas entre alguns dos gases liberados pelos veículos, especialmente o NO2 e o gás oxigênio presente na atmosfera. Certinho, perfeito. 3. O metano produzido pela combustão incompleta da gasolina é um dos principais responsáveis pela chuva ácida nas grandes cidades. Errado. Somente a 2 está correta, letra B. Quarto exercício. Temos aqui um pequeno texto. À luz da química verde, métodos devem ser desenvolvidos para eliminar ou reduzir a poluição do ar causada especialmente pelas, letra B, termoelétricas. Quinto, a respeito da poluição atmosférica são feitas as seguintes afirmações. 1. O efeito estufa é causado principalmente pelo aumento da concentração de gás carbônico na atmosfera, provocado pela queima de combustíveis fósseis como a carvão e o petróleo. Certinho. 2. A destruição da camada de ozônio é maior na região situada no Polo Norte do que na Antártida, em razão das baixas temperaturas. Errado, a baixa temperatura não influencia. 3. A substituição dos CFCs por outros gases como o propano e o butano é uma medida para impedir a destruição da camada de ozônio. Correto. 4. A destruição da camada de ozônio provoca o aumento da radiação ultravioleta, aumentando a atividade fotossintética das plantas com a ampliação das colheitas. Não, errado. Somente a 1 e a 3 estão corretas, portanto, alternativa B. 6. O atual aquecimento global tem sido creditado a algumas atividades humanas que, aumentando a concentração atmosférica de CO2 e CH4, favorecem o aumento do efeito estufa. Assinale a opção que contribui para o aquecimento global. Letra C.
aumentar o plantio de soja para a alimentação do gado bovino. 7. Existe hoje uma preocupação mundial com o uso indiscriminado de compostos do tipo clorofluorcarbono. Sobre esse elemento, assinale o que for correto. Vocês vão assinalar o número 4 e o número 16. Somente esses dois estão corretos. 8. Considere o gráfico acima a respeito da variação da concentração de gás carbônico na atmosfera. Analisando o gráfico, é correto afirmar que, letra C, entre 1920 e 1980, o aumento na concentração de gás carbônico foi o mesmo do verificado entre 1980 e 2000. 9. Já disseram que a Amazônia é o pulmão do mundo, com base na crença de que a floresta amazônica é a grande responsável pela redução do gás carbônico gerado pelas atividades humanas e, ao mesmo tempo, responsável pelo aumento nos níveis de oxigênio na atmosfera do planeta. Não é verdade. Caso fosse, a julgar pela grande emissão de gás carbônico observada na região nos últimos tempos, eu diria que ela anda fumando muito. Sobre esse assunto, leia atentamente as afirmações a seguir. Vamos lá. 1. A Amazônia não contribui significativamente para a redução dos níveis de CO2 do planeta por se tratar de uma comunidade clímax, não havendo aumento ou perda de sua biomassa. Certo? 2. As taxas de fotossíntese e respiração são aproximadamente equivalentes no ecossistema amazônico, não manipulado pelo homem. Certo? 3. Com manejo sustentável, a utilização da madeira na construção de móveis poderia contribuir para reduzir os níveis de CO2 na atmosfera. Perfeito, correto. 4. O desmatamento e a utilização de áreas desmatadas para a agricultura e a pecuária poderiam contribuir para o aquecimento global. Certinho. Todas estão corretas, portanto, alternativa D. 10ª. O desenvolvimento de projetos que visam reduzir a progressiva emissão de gases de efeito estufa é o principal objetivo do Protocolo de Quioto. O Brasil pode contribuir para que esse objetivo seja alcançado através da preservação das florestas nativas e da implantação de projetos de reflorestamento. A. Explique como a manutenção ou o plantio dessas florestas pode contribuir para a redução do efeito estufa. Muito bem. Ao absorver o gás carbônico atmosférico por meio da fotossíntese, as florestas realizam a fixação do carbono, contribuindo para a redução dos níveis desse gás na atmosfera, que em excesso é um dos responsáveis pela intensificação do efeito estufa. Letra B. Em decorrência do grande número de queimadas, o Brasil aparece como um dos países que mais contribui para o aumento do efeito estufa. As queimadas naturais, todavia, são importantes em alguns ecossistemas, como no Cerrado brasileiro. Apresente uma vantagem das queimadas naturais que ocorrem em menor frequência e uma desvantagem das queimadas não naturais, geralmente muito frequentes. Desconsidere a contribuição dessas queimadas para o aumento do efeito estufa. Muito bem, então vamos lá. Uma vantagem das queimadas naturais: contribuem para a reciclagem de minerais, selecionam espécies adaptadas a ambientes específicos e auxiliam na quebra de dormência das sementes. Desvantagem das queimadas não naturais:
elas aumentam as chances de extinção de espécies, desencadeiam processos erosivos e empobrecem o solo. Vocês podem escolher apenas uma vantagem e uma desvantagem, apesar de eu ter citado várias aí, né? Letra C. A substituição dos gases clorofluorcarbonos utilizados em aerossóis, condicionadores de ar e geladeiras vem sendo estimulada por ambientalistas desde a realização do Protocolo de Montreal, em 1987. Qual é a ação dos CFCs na atmosfera e qual é a importância da redução na utilização desses gases para os seres vivos? Ação na atmosfera. Os CFCs destroem a camada de ozônio. Isso é óbvio, né? Depois, a importância na redução para os seres vivos. A redução desses gases contribui para a manutenção da camada de ozônio, que funciona como um filtro dos raios ultravioleta, reduzindo seus efeitos nocivos. 11ª. Em um artigo publicado pela revista Ciência Hoje, cujo título é Corais Brancos, o autor escreveu o seguinte trecho: branqueamento de corais no litoral do Rio de Janeiro preocupa a comunidade científica. Até o momento, estima-se que aproximadamente 15% dos corais afetados na região tenham morrido. Sobre esse assunto, responda às questões. Letra A. Como a poluição atmosférica está relacionada com o branqueamento dos corais? Vamos lá. A poluição atmosférica aumenta a concentração de gases estufa, elevando a temperatura terrestre. Como consequência, a temperatura dos oceanos também vai aumentar, podendo reduzir o pH da água, o que afeta as algas que vivem associadas aos corais e são responsáveis pela sua coloração. Sem as algas, os corais tornam-se claros e ficam sem alimento. Letra B. Como a destruição dos corais pode prejudicar uma cadeia alimentar? Vamos lá, os corais fornecem abrigo e alimento a muitas outras espécies. Com a diminuição do número de corais, essas espécies não conseguem alimento, afetando toda a teia alimentar do ambiente. Certo? Agora vamos para a questão de número 12. Vocês têm aqui um pequeno texto e a pergunta é: são problemas gerados pela poluição, exceto, letra D, reciclagem. É óbvio que a reciclagem, ela não causa poluição, ela faz exatamente o contrário, né? Ela diminui e muito a poluição. 13. Assinale as alternativas corretas relacionadas com as fontes de poluição e de contaminação de rios em áreas urbanas e rurais e com as formas de tratamento dessa água. Vocês vão assinalar o número 1, o número 4 e o número 16. 1, 4, 16. Questão número 14. Temos aqui um texto. Sobre o assunto do texto, é correto afirmar que vocês vão assinalar o número 1, o número 4, o número 8, o número 16 e o número 64. Vou repetir: 1, 4, 8, 16, 64. Questão número 15. Temos aqui um pequeno texto. O aumento do gradiente eutrófico coloca em risco essa interação, né? A interação descrita ali no texto, pois, letra E, diminui a taxa fotossintética. 16. A questão da geração de resíduos urbanos, agrícolas ou industriais constitui problema global que adquire características próprias em cada região.
Analise as proposições que apresentam ações que contribuem para a redução da geração de resíduos. Então vamos lá. 1. Segregação de resíduos recicláveis na origem. Sim. 2. Consumo consciente. Claro que sim. 3. Coleta domiciliar de lixo. Não. 4. Aumento do tempo de vida útil de produtos industrializados. Sim. 5. Compostagem de resíduos orgânicos urbanos e agrícolas. Sim. Então, nós temos aqui como correta as alternativas 1, 2, 4 e 5. Alternativa D de dado. Lembrando aqui, só para esclarecer, que a pergunta é ações que contribuem para a redução da geração de resíduos. Por isso é que não entra a coleta domiciliar de lixo. A coleta do lixo, ela não reduz a geração de resíduos, ok? A pergunta é aquilo que vai reduzir, por isso que a 3 não entra. 17. Os gráficos a seguir representam a variação de um conjunto de parâmetros químicos e biológicos ao longo do percurso de um rio. A 10 quilômetros da nascente desse rio ocorre uma descarga contínua de poluição orgânica que gera um processo de eutrofização. Analisando os dados contidos nos 3 gráficos, podemos concluir que, letra C, as bactérias representadas são aeróbias, pois o aumento de sua população gera redução do oxigênio dissolvido. É a competição pelo oxigênio. 18. Temos aqui um pequeno texto. Considerando o texto e uma rede alimentar formada por plantas aquáticas, moluscos e crustáceos, peixes herbívoros, carnívoros e botos cinza e cor-de-rosa, as maiores concentrações de mercúrio serão observadas nos tecidos, é óbvio, letra B, dos botos cinza e cor-de-rosa, porque é o último elo da cadeia alimentar. 19. Os agrotóxicos são compostos sintéticos usados no combate a pragas em plantações. No entanto, estima-se que somente 0,1% do agrotóxico aplicado se mantém no alvo, enquanto que o restante é dispersado no ambiente. A figura a seguir é uma representação esquemática dos processos determinantes do comportamento e do destino dos agrotóxicos. Um estudo realizado pela Fundação Oswaldo Cruz em comunidades pesqueiras do Rio de Janeiro, cuja alimentação tem como base o peixe de água salgada, evidenciou a presença significativa de agrotóxicos em amostras de sangue dos pescadores. Com base no comportamento dos agrotóxicos no ambiente, assinale a alternativa que explica corretamente a contaminação dessas pessoas. Letra C. Os rios que desaguam no mar são contaminados por agrotóxicos provenientes das lavouras, que são carregados pelas águas superficiais ou subterrâneas. A contaminação das águas afeta a cadeia alimentar marinha, atingindo as pessoas. Questão de número 20. O solo é a camada superior da superfície da terra, capaz de sustentar o crescimento das plantas e de outros organismos. O ser humano depende do solo para sobreviver. Conhecer o solo e cuidar corretamente dele são atitudes fundamentais para a humanidade. Assinale a opção incorreta, errada, no que se refere ao manejo e conservação do solo. Letra D. A erosão é maior em solos cobertos por vegetação do que em solos desmatados. Totalmente errado, né? O contrário.
Então, letra D. Questão 21. Temos o texto. Nesses plásticos, né, que está sendo citado aí no texto, a fragmentação da resina polimérica é facilitada porque os carboidratos presentes, letra D, são digeridos por organismos decompositores. Questão de número 22. Um protocolo de avaliação rápida foi aplicado em 4 trechos de um rio para monitorar a qualidade deste ecossistema fluvial, analisando-se a fauna de macroinvertebrados bentônicos e as quantidades de oxigênio dissolvido na água e matéria orgânica em suspensão. No gráfico abaixo estão representados os resultados referentes ao número de espécies de macroinvertebrados bentônicos, a abundância total de indivíduos, a quantidade de oxigênio dissolvido e a matéria orgânica em suspensão nos 4 trechos do rio. 1. Cite o trecho do rio que apresenta a maior quantidade de indivíduos e explique por que isso acontece. É o trecho número 3. Nesse trecho, a maior disponibilidade de matéria orgânica em suspensão, o que favorece a proliferação de organismos decompositores. 2. Indique se você concorda ou não com a afirmativa. A poluição diminui no trecho 3 em direção ao trecho 4. Sim, concordamos, né? A disponibilidade de matéria orgânica diminui e o número de espécies de macroinvertebrados aquáticos aumenta, indicando um retorno ao equilíbrio ecológico. Os parâmetros físicos, químicos e biológicos tendem a se estabilizar com o afastamento do despejo de esgoto. 3. Justifique o fato de, no trecho 1, a abundância de macroinvertebrados bentônicos apresentar valor menor que nos outros trechos do rio. Bom, nesse trecho não há grande disponibilidade de matéria orgânica, ou seja, de alimento, certo? 4. Cite ou os níveis tróficos mais abundantes no trecho 3 e justifique sua resposta. Tá, então nós temos aí o segundo nível trófico e decompositores. Por quê? Porque há maior disponibilidade de alimento, de matéria orgânica, para os organismos que ocupam esses níveis tróficos. Então, segundo nível trófico e decompositores. Certo? Bom, terminamos. Quantos exercícios, né? Mas chegamos ao fim da correção. Qualquer dúvida a gente tira na nossa aula ao vivo, ok? Beijo grande e até a próxima aula.